Olá! Sabe, uma pergunta que a gente pode se fazer é o que de fato fortalece uma comunidade de fé? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, muitos consideram o verdadeiro coração de uma igreja saudável. Estamos falando da pregação expositiva. Vamos entender o que é isso e por que é tão importante. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa mesma. O que alimenta de verdade uma igreja? Pensa assim, ó, é como a nutrição do nosso corpo, sabe? Para a gente ficar bem, para a gente prosperar, a gente precisa do quê? De uma dieta consistente, equilibrada. E olha, o mesmo princípio vale para a saúde espiritual de uma comunidade. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é essa tal de pregação expositiva. Depois, a gente vai ver por que ela é chamada de dieta principal. Daí, a gente investiga de onde vem a autoridade dela e, por fim, a gente fecha entendendo um papel tanto de quem prega quanto da própria igreja nisso tudo. Fechado? Então vamos lá. Começando pelo começo, o básico do básico, o que raio significa esse termo pregação expositiva? Bora desmistificar isso aí e deixar o fundamento bem sólido. Olha, a essência é bem simples, na verdade. Pregação expositiva é basicamente a prática de deixar o texto bíblico falar. O ponto principal aqui é que a ideia da mensagem ela vem do texto e não o contrário. Sabe, não é aquela coisa de a pessoa ter uma ideia na cabeça e aí sair caçando um versículo para justificar. Não, aqui o ponto principal da passagem é o ponto principal da pregação. Simples assim. E como é que isso funciona na prática? Bom, geralmente tem um caminho de 3 passos. Primeiro, lê o texto. Mas não é qualquer leitura, é uma leitura atenta para entender de verdade o que está escrito ali. O segundo passo é interpretar dentro do contexto. Isso é crucial, né? É preciso investigar a época, a cultura, para sacar qual era o significado original. E por último vem a aplicação. É aqui que se constrói a ponte, sabe? Entre aquela verdade antiga e a nossa vida aqui e agora. Ok, mas por que tanta ênfase nisso? Por que essa abordagem é tão importante assim? Porque é o seguinte, para quem defende essa prática, não se trata só de um estilo de pregação que a pessoa escolhe. Não, é muito mais. É vista como a dieta principal mesmo, sabe? A fonte de nutrição que é essencial para a saúde da igreja. E essa analogia da dieta, olha, ela ajuda demais a gente a entender. Pensa assim, um sermão sobre um tema específico, sei lá, perdão, ou sobre a vida de um personagem, isso é como uma refeição especial. É a sobremesa, sabe? É ótimo, mas é de vez em quando. Já a pregação expositiva, essa é o arroz com feijão. É o prato principal, a dieta balanceada que vai garantir que, ao longo do tempo, a comunidade receba toda a mensagem da Escritura, sem pular partes. Tem uma frase do Mark Dever que, nossa, resume isso perfeitamente. Ele diz que a prática da pregação expositiva, ela presume a crença de que o que Deus afirma é determinante para o seu povo. O que ele quer dizer com isso? Que escolher esse caminho não é uma questão de gosto pessoal, sabe? Eu prefiro esse estilo. Não, é uma declaração de fé. É dizer com todas as letras, são as palavras de Deus que importam. São elas que direcionam a vida, e não as nossas. Bom, e se são as palavras de Deus que importam, isso já puxa um outro assunto fundamental: a autoridade. De onde vem a autoridade de uma mensagem? Nesse modelo que a gente está vendo, a resposta é muito clara. A autoridade não está na pessoa que fala, no carisma dela. Não, a autoridade está no que é falado, ou seja, no próprio texto bíblico. A ideia aqui é de uma autoridade cativa às escrituras. Para e pensa no peso dessa frase. Cativa significa que a pessoa que está ali na frente pregando, ela não é a dona do texto. Pelo contrário, ela é serva do texto. A autoridade que ela tem para falar qualquer coisa está literalmente acorrentada, amarrada, submissa àquilo que a Bíblia diz. E olha, isso não é nenhuma invenção moderna, tá? Essa ideia vem lá de trás, de instruções bem antigas, como aquela em 2 Timóteo. O conselho lá é reto e direto. Pregue a palavra. E o que isso quer dizer? Quer dizer usar o texto para tudo, para corrigir quando precisa, para encorajar, para ensinar. E detalhe, fazer tudo isso com uma paciência de Jó. Certo. Então, se a autoridade toda vem do texto, qual é o verdadeiro papel de quem prega? A gente já começa a ver que é um compromisso bem sério, né? A responsabilidade aqui é gigante. Exige um estudo, muito disciplinado e, principalmente, a humildade de se limitar a dizer o que o texto diz. E isso muda tudo, né? O foco sai do carisma, da eloquência, da habilidade de contar uma boa história e vai todo para uma coisa só. Uma submissão profunda e honesta à palavra de Deus. Mas,
Não vamos pensar que essa responsabilidade está só nas costas de quem prega. De jeito nenhum. A saúde da comunidade é uma via de mão dupla, sempre. A igreja, a congregação, também tem um papel que é fundamental em todo esse processo. A comunidade precisa ser uma espécie de guardiã ativa. É papel dela esperar e, por que não, até exigir que o púlpito seja um lugar dedicado à palavra de Deus. Quando a igreja faz isso, ela está, na verdade, se protegendo. E mais, ela está garantindo que está recebendo o alimento certo, o alimento que vai levar ao crescimento, à maturidade e a refletir o caráter de Deus de forma mais fiel. E no fim das contas, é para isso que tudo converte. Todo esse esforço, do estudo super cuidadoso de quem prega até a escuta atenta de quem ouve, tudo isso tem um único objetivo final: o crescimento e a maturidade espiritual da comunidade inteira. É como pensar numa árvore, sabe? Bem forte, com raízes bem profundas. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta para a gente refletir. Se a palavra de Deus se torna de verdade o centro de tudo, é natural que ela comece a moldar as prioridades, a agenda da comunidade, certo? E isso nos deixa com essa questão no ar. A agenda de uma comunidade, ela tem refletido a agenda de Deus?